A escolha da região ideal para morar vai muito além da estética e do preço de um imóvel. Envolve a busca por um ambiente que se integre ao seu estilo de vida e que te proporcione bem-estar. A presença de áreas verdes como parques, jardins e áreas arborizadas promove um maior relaxamento e promove um maior contato com a natureza. Já está próximos a serviços essenciais, como transporte públicos, escolas, mercados e centros de saúde, facilitam a dinâmica do dia a dia. A arquitetura nesse contexto assume um papel fundamental. Ela molda o entorno e influencia a qualidade de vida dos seus moradores. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nesse tema e descobrir o local ideal para morar de acordo com a sua realidade. Para essa conversa, nosso entrevistado de hoje é o Yuri Rebelo, arquiteto e urbanista, mestre em urbanismo. Seja muito bem-vindo ao Morar Bem, Yuri. Oi, Paula. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Já começo aqui, Yuri, te perguntando quais são os principais fatores que um arquiteto considera ao ajudar alguém a escolher o local ideal para morar. Perfeito, Paula. Acredito que para a gente começar a conversa, eu vejo que a gente precisa destacar que é um recorte social também, porque é o privilégio das pessoas escolherem o local que elas vão morar. Então, como é um programa que eu acredito que vai atingir muitas pessoas, então eu acho que vale ressaltar esse ponto. E para escolher o local ideal, de acordo com algumas técnicas que a gente pesquisa, vê, a localização dos principais fatores. Mas também, acima de tudo, ela não vai sozinha, ela nunca anda sozinha, tem outros fatores que ajudam. Uma delas também é o estilo de vida. Então, analisar o estilo de vida da família ou do indivíduo, da pessoa, é fundamental para escolher esse local ideal, porque vai estar de acordo com o que ela atende no dia a dia, no seu cotidiano, quais são as suas atividades, o local onde trabalha, se tem filho e onde o filho estuda, supermercado, hospital, enfim, são várias nuances que determinam esse fator de onde a pessoa o local ideal que essa pessoa vai morar. Então, uma vez que eu entendo a minha rotina, o meu dia a dia, eu consigo entender ali o local melhor para morar de acordo com aquilo que eu vou fazer. Seria mais ou menos isso assim, né? Entender o que eu faço, como é que é a dinâmica da minha família, e aí eu posso optar ali por aquilo que está mais adequado à minha realidade. Seria mais ou menos isso? Isso, exato. O que eu vejo assim nas experiências que eu já tive no escritório, muitas vezes as pessoas, elas quando querem buscar um local para morar, dificilmente elas contratam um arquiteto de cara, né? Ou logo num corretor e etc. Que eu acho que é o processo certo. No entanto, o arquiteto, a arquiteta, ela pode contribuir com outros fatores que a gente aprende na faculdade, com a vivência, para escolher esse local. E um deles é analisar também o estilo de vida da pessoa. Entender se precisa de um apartamento ou uma casa, quantos quartos, como é esse estilo da família, tem pet, não tem, como é o edifício, ou uma vila, ou uma casa de condomínio. Então, acima de tudo, ter esse contato com um profissional de arquitetura é fundamental, eu digo que seja fundamental, para ajudar a tomar decisões mais assertivas. Porque não é só a localização que importa, mas também como é que vai ser dentro desse local, né? Como é que vai ser a dinâmica interna da cozinha, se tem um espaço bacana, se tem quarto talvez para todos os filhos, ou então vai dividir, não sei. Então são muitos fatores, são muitas nuances muito específicas assim, que a gente como profissional e com a experiência a gente é capaz de auxiliar. Legal. E a gente consegue perceber que tu falaste, né, dos benefícios, né? Poxa, tem benefícios que eu posso ter morando próximo, a minha casa está próxima a alguma coisa que eu vou usufruir, meu trabalho, por exemplo. Assim como existem benefícios, existem coisas ruins, né? Se eu morar muito longe, por exemplo, da minha dinâmica de trabalho, vai dificultar minha rotina. Então é legal avaliar isso também. Exato. No escritório, o que a gente fez? A gente elaborou até uma tabela, simples até, em que a gente consegue diferenciar por uma escala, um espectro de cores. Então, vou te dar um exemplo. E é bom também porque eu tô nesse lado, porque eu também acabei de ir para um outro apartamento, então eu acabei de me mudar. Legal. Então eu consegui estar dos dois lados, um lado profissional e o lado também do cliente, digamos assim. Então, o que a gente faz? A gente vai elencar a prioridade. Então, assim, a prioridade, ou seja, é um fator que a gente vai escolher. Exemplo, quero morar perto do trabalho. Então, isso é o principal para mim. Então, todas as outras coisas vão ser desejáveis. Exemplo, estar perto da escola do meu filho, da minha filha,
ter um posto de saúde próximo, estar perto de uma via um pouco mais movimentada. Então, todas as outras coisas todos esses outros fatores vão girar em torno dessa prioridade. E aí esse é um ponto. Só que, além disso, eu preciso olhar numa macroescala e numa microescala de análise, em que essa macroescala ela vai falar sobre a cidade em si. Vai falar sobre qual é o contexto que eu estou inserido, se tem uma praça, ou então se tem um parque, se tem linha de ônibus, táxi, supermercado. Então, essa é a macroescala. A microescala é a unidade em si, que aí eu vou para dentro do apartamento, vejo o número de quartos, e aí eu vou ver outros fatores ambientais também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a classificar todas essas unidades de interesse, digamos assim, de acordo com a prioridade. E aí eu vou avaliando, eu coloco, digamos, 3 opções. Esse daqui é o A, B e C. Um é um pouco mais caro, porém é mais perto do trabalho. O outro tem varanda, não tem. E aí eu te falo isso porque foi o que eu fiz junto com o meu sócio para escolher alguns apartamentos. E principalmente hoje o que mora. Então eu queria muito um apartamento com varanda, porque eu tenho um cachorro. Legal. Então, só que os apartamentos com varandas, eles eram mais longe do meu trabalho. Então, assim, para mim, estar perto do trabalho é mais importante do que ter um apartamento com varanda. E aí eu escolhi, então beleza, esse apartamento ele é um pouco maior, então o cachorro vai ter mais espaço e é próximo de uma praça, perto da Praça da República. Então, qual foi a rotina que a gente começou a desenvolver? Agora a gente tem que passear mais vezes com o cachorro para poder ter o benefício de estar perto do trabalho. Legal. Então, assim, são escolhas que a gente faz. E aí, ter isso mapeado, ter isso organizado de acordo com... pode ser por número, depois soma, esse apartamento aqui ele teve mais pontos positivos, esse daqui teve outros pontos. Então, assim, a gente vai colocando numa escala de análise que a gente consegue definir com mais assertividade. Lembrando que a nossa rotina ela pode mudar, né? Exato. Então, a gente não fica preso ali. Hoje você está trabalhando no local. Você não sabe se você vai estar no mês que vem no mesmo trabalho. Então, é legal Exatamente. fazer essa escala, como você falou, né? De dizer, poxa, aqui eu tenho mais pontos a favor desse local e não apenas um específico, né? Colocar aqui um montante e colocar para fazer um balanceamento ali para a gente ver se vale a pena. Yuri, como você avalia a acessibilidade e a infraestrutura de um local ao aconselhar seus clientes sobre a escolha de um lugar para viver? Certo, Paulo. O que a gente faz primeiro? Qual é a intenção do cliente? O que ele quer? E quais são as opções que ele tem? Por exemplo, qual é a rua? Eu vou ficar nessa determinada avenida. Essa avenida, quais são as saídas que eu tenho? Na proximidade enche, alaga, alguma coisa assim? Ou então, como é o trânsito nos diferentes horários? Então, é muito importante que a gente sempre aconselha os clientes visita o apartamento em diferentes horários, em diferentes dias. Perfeito. E assim, não só o apartamento, mas faz os caminhos que precisa para chegar lá. A vizinhança também, né? A vizinhança é extremamente importante. Por exemplo, segurança, tem policiamento, não tem, dia de sábado, é movimentado, não é domingo. Então, Perfeito. Tudo isso gira em torno ainda da rotina da família. Porque, por exemplo, se uma pessoa, eu quero mais segurança, então não vou te indicar ir para não sei, talvez uma casa de rua. Talvez seja melhor uma casa num condomínio fechado, ou então um prédio. Então, enfim, então são fatores que vão sempre determinar ou então indicar um caminho a seguir. E aí a acessibilidade sempre fala, olha, pega todos os caminhos possíveis. E se, por exemplo, eu adorei esse prédio aqui, mas eu só tenho uma via para chegar nele, se tiver travado, alguma coisa assim, já era, sabe? Então, assim, é uma dificuldade diária. É lembrar sempre, todo dia eu vou estar fazendo esse caminho. Então, de que forma eu posso facilitar a minha vida? É sempre olhar como vai ser mais fácil realizar determinada tarefa. Perfeito. Yuri, quais são os desafios comuns que as pessoas enfrentam ao escolher um local para morar e como você os ajuda a superá-los? Tem um desafio específico que a galera vem para ti e fala, olha, isso daqui eu tô com uma dificuldade, algo que as pessoas sempre falam, assim, pedem a tua ajuda nesse sentido? Tem sim, principalmente sobre o potencial do apartamento ou da casa que eles estão interessados. Porque a gente, como arquiteto, a gente tem essa facilidade de visualizar em 3D, né? Visualizar potenciais. Já está pronto, a gente vê exato, pronto. Na nossa cabeça já está pronto. Eu derrubo essa parede, faço isso, faço aquilo. Então, assim, já está pronto na nossa cabeça. E aí o cliente não tem essa noção, assim, espacial que a gente tem.
Então, sempre, 100%, chegam, eu queria fazer isso, mas não sei se dá, esses armários eu também não sei se está bom, eu queria trocar, ou então eu queria aproveitar e fazer de uma outra forma. Então, eu vejo que o principal desafio de todos eles é ver o potencial do espaço. Aí, esse potencial seria para revender, seria para a própria moradia? Tem de tudo. Tanto para revenda, porque hoje também é muito comum as pessoas pegarem para reformar e repassar, ou então sublocar, ou então fazer Airbnb. Então, assim, tudo vai sendo vai se construindo de uma forma muito a partir da demanda do mercado. E quando essas pessoas vêm para ti perguntando, Yuri, esse apartamento aqui, ele tem potencial para vender? O que tu avalia? O que tu diz para essa pessoa? O que tu coloca ali como critério para dizer se é realmente possível um apartamento em potencial? O que tu avalia, assim, para dizer se é possível ter potencial ou não? Certo. Eu avalio muito o condomínio em si. Certo. Tá? Como é que seria bem cuidado, se ele tem potencial. Valor também no condomínio, isso é muito importante. Internamente, fazer uma breve consultoria de reforma, por exemplo, como é que está a tubulação, a parte elétrica, a hidráulica, todas essas, tudo isso, na verdade, e ver também o potencial do entorno. Porque o que acontece? Muitas vezes é um determinado local que agora não está sendo muito... não está sendo muito procurado, mas daqui a um tempo vai ser. Sim. Então, assim, a gente sempre olha o entorno. Por exemplo, se tem boate do lado, se tem... Barulho, né? Barulho, sabe? Parada de ônibus. Então, tudo isso, assim, são fatores fundamentais para a gente observar e também atingir o maior público, né, possível. A gente sabe que prédios mais antigos, eles têm maior dificuldade de fazer remoção de paredes, né, por ser mais estruturais e nem ter plantas, às vezes, daqueles, né, edifícios mais antigos. Quando essa pessoa de um edifício mais antigo vem e diz assim, olha, Yuri, será que tem potencial? Como é que a gente pode fazer num edifício mais antigo? Então, Paula, isso é muito legal essa tua pergunta, porque até o nosso escritório está se especializando muito em prédio antigo. Legal. E especialmente ali na Presidente Vargas, Nazaré. Então, a gente já fez alguns projetos. O que a gente fez? Trouxe engenheiros, tem engenheiros parceiros para fazer um laudo. Então a gente começa a pesquisar quais são as paredes que podem ser demolidas, quais não podem, como é que está a tubulação, enfim, começa a fazer um check-up de infiltração nos apartamentos de baixo. Todo, exatamente. Né? Tem até uma maquininha que a gente passa, né, para ver onde é que tem laser. Lá. E aí o que a gente sempre aconselha? Faz essa revisão antes de qualquer coisa. É melhor pagar um valor um pouquinho a mais para os profissionais, mas tu ter a certeza de que aquele apartamento ele tá bom, ele vai... Eu posso ampliar, entendeu? É muito comum a gente pegar, demolir quase todas as paredes, deixar só o pilar. Então, assim, tem muita versatilidade. E, além disso, hoje a gente vê um padrão de apartamentos que cada vez mais têm sido reduzidos, que atendem uma determinada... personalidade, algumas pessoas. Mas também tem outros que, quando já são muito grandes, já são assim, valores quase inviáveis para a maioria das pessoas. E tem esses apartamentos antigos que muitas vezes estão ali, o pessoal não vê o potencial dele, mas está numa zona urbana, muito central, tem acessibilidade absolutamente, meio de transporte por várias coisas áreas. A favor, né? Várias coisas a favor, só que não enxergam potencial porque é um apartamento antigo, está ali deteriorado, etc. Então a gente vai lá com um olhar mais crítico, profissional, e dizer assim, olha, pode fazer esse investimento que vale a pena. E até porque a pessoa consegue trazer personalidade pro apartamento. Então, um edifício antigo é cheio de história, tem imóveis legais, você pode aproveitar, inclusive. Pode aproveitar, né? e dar a tua cara mesmo, a tua personalidade pro apartamento. Hoje, o que a gente mais faz é apartamento com chão de taco. Então, assim, quando não tem o chão de taco, o pessoal quer o chão de taco. Sim. Então, assim, a gente até brinca que é uma geração do chão de taco, assim. Então, a gente adora. A gente é o nosso principal... viés assim, de projeto, nossa principal linha de projeto, tábua corrida e chão de taco. Muito legal, Yuri. Que tipo de pesquisa ou análise você realiza para identificar áreas promissoras para moradia? A gente até falou algumas coisas aqui, né? As vias. Exato. E eu adicionaria também alguns pontos que eu considero bem importantes. Sempre olhar empreendimentos imobiliários de alto padrão ou então que estão sendo construídos porque
nunca dá, a imobiliária nunca dá ponto sem nó, sabe? Assim, essas grandes empresas nunca dão ponto sem nó. Então, se está ali naquela área, com certeza vai vir alguma via ali importante que vai ser feita pela prefeitura, pelo governo, vai ter algum serviço a mais, ou então estão enxergando alguma coisa que a gente aqui ainda não está. Então, eu sempre aconselho, olha, para ver o potencial, procura essas grandes empresas, essas grandes imobiliárias, porque com certeza essas construtoras já estão vislumbrando algo. Já fizeram pesquisa. Já fizeram pesquisa. Então, é muito forte que o nosso centro urbano de Belém ele volte a ser ocupado assim com moradias mais novas, porque existem muitos vazios urbanos. Então, aqui no centro urbano, a gente tem toda uma estrutura, tem acessibilidade, tem vários fatores que é muito mais custoso fazer para mais longe, por exemplo, para um lugar um pouco mais distante. Não que não seja possível, que a gente vê vários condomínios sendo construídos, etc. Mas como eu sempre falo, são perfis de moradia. Perfeito. Sabe? Quem quer morar num condomínio fechado é um perfil. Quem quer morar no apartamento e etc., aqui mais no centro, próximo a alguns lugares, é outro perfil. Perfeito. Então, olhar para onde está indo essas grandes empresas. Legal. Então, a gente já aprendeu aqui hoje que para a gente conseguir identificar uma área promissora, a gente pode olhar para onde as grandes empresas estão indo, né? Então, olhei para onde que a galera está indo ali do comércio, já posso arriscar um palpite que ali já é uma boa área. Olha, por exemplo, ali o Redoso, ele está tendo tá revivendo, assim, de alguma forma. Não que estivesse morto em algum momento, porque ele sempre foi muito ativo, mas está tendo um olhar especial para lá, com empreendimentos novos ali atrás do shopping, ali pela Tiradentes também. Então, assim, é interessante observar e é interessante ver como isso traz mais gás assim, para uma área, para ela respirar ainda mais. Agora, Yuri, como você considera fatores ambientais e de sustentabilidade ao recomendar um local para morar? Perfeito. Então, hoje falar sobre arquitetura e não citar a sustentabilidade é algo assim inimaginável, porque e acima de tudo na escolha também que a gente faz. Então, o que a gente procura sempre? Posição solar, onde é o nascente, poente, acessibilidade de sons, né? Tipo, se tem muito barulho, se não tem. Então, isso a gente sempre presta muita atenção. Até porque se for um apartamento com uma incidência solar muito forte, vai gastar muito com ar-condicionado, ou então vai ter que buscar outras estratégias para tentar amenizar todas essas problemáticas, digamos assim. E aí eu volto a dizer, é importante visitar em vários horários, em vários dias, para que se tenha uma noção de que é isso daqui que eu vou vivenciar a partir de agora. Então eu estou satisfeito. Sempre tem aquela dica, né? Ir no pôr do sol para ver onde é que bate, o sol se pega na sala, se não pega. Tem gente assim que não se importa, acha bonito, etc. Mas aí tem outras pessoas que já se incomodam um pouco mais. Eu, particularmente, já fico um pouco mais incomodado. Então, eu sempre opto pelo nascente. Legal. Yuri, o cliente que tem um arquiteto, por exemplo, ele pode deixar na mão do arquiteto essa decisão de dizer, olha, eu quero que tu me digas aqui se esse local é um bom lugar para morar. E quem não tem arquiteto, como é que faz? Vai ter que realmente fazer essas visitas em horário diferente. Mas quem tem arquiteto, pode dizer, olha, resolve para mim, como é que funciona? Certo. Então, eu nunca aconselho a tomar essa decisão, porque é uma decisão extremamente pessoal. É algo assim que, imagine a pessoa que vai morar ali e colocar essa responsabilidade na nossa mão, eu acho muito, eu vejo assim que é inviável. Assim. Então, o que a gente sempre faz faz a análise, mapeia tudinho, tem aqui todas as possíveis decisões, positivas, negativas, e entrega. Agora, é aquilo, se o cliente gostar de algo e vai contra aquilo que a gente mostrou ali por dados, nós, assim, é a vontade dele, o dinheiro é dele, ele que vai morar. Perfeito. Então, ainda tem tudo isso. A gente, como um profissional, orienta. Nem sempre o cliente concorda, né? Nem sempre exato. O cliente concorda. E às vezes é amor à primeira vista mesmo. Eu vi um apartamento que é lindo, não sei o quê, eu vi uma casa que eu estou apaixonado, mas aí é distante do trabalho. Aí, ou seja, aquela prioridade que antes era
era a prioridade, Fica passou lá a pra ser trás. desejável, porque aí a prioridade passou, eu quero qualidade de vida aqui dentro, então eu quero um apartamento maior, uma casa maior, com jardim, eu quero ter uma horta, então assim, eu quero um espaço maior para receber as pessoas, eu adoro isso, então... e é normal a gente ir mudando no processo, até porque a gente vai eliminando algumas opções e outras vão aparecendo ao longo desse caminho. Então, o que a gente aconselha? Estuda tudo, sabe? E depois bate o martelo naquela que se sentir mais à vontade, entendeu? E que também, obviamente, o financeiro permitir. Perfeito. Então, a gente sempre indica dessa forma. Em relação às pessoas que não têm arquiteto e tem um corretor, a gente aconselha que procure um profissional para auxiliar nessa assertividade. E aí também fica um recado, né, para os corretores de plantão, aí as corretoras também. Tem uma parceria. Que tenham, exato, uma parceria, porque isso vai auxiliar e com certeza vai trazer menos dor de cabeça. Perfeito. E vai ajudar nesse processo, né, de tomada de decisão. Porque, imagina, é algo que está fazendo investimento, às vezes, da tua vida. Tu fez uma economia, sabe, de anos para estar ali, para escolher aquele imóvel, porque não vai estar comprando uma roupa, um sapato. É uma decisão que tu vai pagar aí talvez por 20 anos, não sei, fazer um financiamento. Então, é uma decisão muito delicada, precisa ser assertiva. Isso. E que é isso, principalmente precisa ser assertivo. Então, quanto mais informações e profissionais envolvidos tiverem que possam me ajudar a tomar essa decisão, melhor ainda. Eu acho que a gente precisa entender que decidir uma casa, comprar um imóvel, né, escolher o lugar certinho, como você falou, é uma decisão super importante. Não é como trocar de roupa, não é como, né, vou escolher aqui e vou trocar daqui a 6 meses. É uma decisão que você vai estar pagando ali por vários e vários e vários anos, muitas vezes, né? Então é legal a gente sentar, planejar, olhar o que é positivo, o que é negativo, e aí estar rodeado de profissionais capacitados, como um arquiteto, por exemplo, para te dizer da onde que vem o sol, se aqui vai fazer muito sol, ou se o meu quarto vai ficar numa área que vai bater muito sol, se eu posso jogar esse quarto lá para trás e discutir essa dinâmica do dia a dia e da rotina, porque isso vai ser a nossa vida, né? É possível também fazer estudos preliminares de layout, por exemplo. Eu estou em dúvida em 2. Então, vamos fazer 2 estudos e aí pode escolher qual é o que aproveita melhor o espaço. Perfeito. Então, assim, são técnicas e ferramentas que a gente tem que são muito mais fáceis de tomar decisões. E além disso, observar o estilo de vida, né? Ver se, cara, isso daqui vai afetar meu relacionamento com a minha família, entendeu? Ou então com as pessoas ali do meu trabalho. Ou seja, tudo precisa ser ponderado, absolutamente tudo. Nada pode ser deixado de lado numa decisão dessa. Eu achei muito legal tu falar do conceito de prioridade e do que passa a ser desejado, né? Então, assim, eu estava com uma cliente esses dias, a gente fez um quarto para ela, e aí a gente colocou lá um quarto lindo, ela achou maravilhoso, só que depois ela viu uma referência em outro espaço, ela falou, agora eu queria mudar, eu queria colocar aquilo, e ela mudou completamente, assim, eu expliquei para ela que isso sairia de todas as prioridades, porque às vezes é legal a gente ter referência, mas é legal a gente saber exatamente o que a gente precisa, né? Porque às vezes o que a gente vê ali na revista, o que a gente vê ali estampado no Instagram, por exemplo, não vai ficar legal muitas vezes naquilo que a gente tem, no espaço que a gente tem. Isso. Então é legal a gente delimitar de verdade o que é prioridade e aquilo que eu posso mudar ao longo do caminho, porque nem tudo é legal mudar. Exatamente. Quando a gente começou a pensar nesse viés assim, da prioridade, tudo fica um pouco mais entendível, assim, tudo um pouco mais por um claro. Funil, né? Exato. Porque aí, primeiro, que tu já começa a eliminar aquilo que realmente tu não queres. Sei lá, eu preciso de um apartamento de 3 quartos. Então, tudo que não tem 3 quartos, eu já descarto, sabe? Então, eu preciso que seja perto da escola do meu filho, porque eu vou deixar andando. E, acima de tudo, né? E a gente está falando de tempo. Hoje em dia, é o principal ativo. Em que ter qualidade de vida é ter um tempo de qualidade também. Seja para cuidar de si, para cuidar dos outros também, fazer uma academia, sei lá, sabe? Ter mais qualidade de vida. Então, eu vejo que ter essa qualidade passa por fazer uma boa escolha no morar, sabe? O que local vai morar. Perfeito. Yuri, de que forma as tendências urbanas influenciam suas recomendações sobre onde morar? Olha, essa pergunta, eu vejo assim um pouco difícil, porque
é muito... Ao mesmo tempo que a gente pode olhar para o mercado, e esse mercado ele ser um pouco determinante, ou então dar uma direção, nem tudo que vem é positivo. Então, sentar e, mais uma vez, avaliar, sabe? Quais são os possíveis impactos que isso pode causar na minha vida como uma grande intervenção urbana. Aqui em Belém, a gente está passando por esse processo da COP30, né? De preparação para a COP30. Então, a cidade ela já está começando várias obras, já está se movimentando. Então, vão ser obras que podem trazer benefício numa escala, numa macro escala, como eu mencionei anteriormente, em termos de cidade, etc., mas podem trazer pontos negativos para uma micro escala, talvez para uma vila, para um pessoal que está ali já acostumado com aquela rotina e agora vai ter uma avenida passando no seu dia a dia. Vai assim. mudar toda uma rotina, né? Exatamente. Então, essas influências, o que a gente faz? A gente procura sempre os projetos que estão sendo feitos pela prefeitura e pelo governo. Legal. Então, assim, que são de domínio público, então vai lá no site ou vai no Instagram, alguma coisa assim, e aí avalia. E aí, meio que a gente já tem uma referência, já tem um background de outras modificações que foram feitas até mesmo em outras cidades e que problemas trouxeram, quais foram as vantagens, e aí a gente consegue ter um parâmetro, porque apesar de Belém ser uma cidade muito específica pela nossa região e etc., tem algumas proximidades com outras cidades também, que então a partir daí a gente já consegue fazer um estudo de comparativo, isso daqui pode dar certo, mas obviamente nada é determinante, porque o cenário ele pode mudar diversas vezes, em vários momentos também. E mais uma vez a gente recorre para o profissional, né? Mais uma vez para o profissional. Que vai orientar. Não dá para a gente simplesmente tirar nossas conclusões, né, de forma leiga. É legal chegar para o arquiteto ou até para o corretor também, se ele tiver o domínio do assunto, para a gente ter essa orientação. Yuri, quais são os sinais de alerta que indicam que um determinado local pode não ser adequado para os objetivos de um cliente em termos de moradia? Tem algum sinal de alerta? Poxa, isso daqui fica logo em alerta aqui para não ser um local legal para morar. Tem? Tem, assim... eu vejo muito segurança, sabe? Perfeito. Eu vejo que é um dos fatores principais que as pessoas mais procuram e relatam. Vejo também quando vai de contra aquele objetivo principal, aquela prioridade que a gente tem falado. Quero relaxar. Barulho, por exemplo. Exatamente. Não tem como. Assim, vai ficar numa via que passa ônibus o dia todo, sabe? Com barulho, etc. Ou então moto. Então, por aí vai. Então, tudo que for contra aquela prioridade ou aquele valor que para mim é inegociável, eu já acendo ali um alerta e, olha, talvez não seja melhor este local, vamos procurar outro. Porque, imagina, se um valor inegociável para ti é ter segurança para os filhos ou algo do tipo, ou então estar perto do próprio negócio, não tem por que eu ir para buscar outras áreas, sabe? É algo assim que tudo que for de contra a esse valor, já sendo alerta, e melhor procurar outro lugar. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente pode até também olhar para a questão das vias iluminadas também, né? Sim. Quando a gente fala assim, poxa, um sinal de alerta é não ter segurança. Não só necessariamente a segurança física, né, de integridade física, mas do caminho que eu faço mesmo, né? Tipo, uma via mais escura, né, talvez um pouco mais estreita, pode dificultar essa segurança, sim, né? Sim. Tudo isso precisa ser observado. Por exemplo, se tem muro cego, fachada cega, é muito mais provável. O que seria essa fachada cega para a gente fachada cega é quando a gente não tem janelas voltadas para a rua. Então, isso se torna mais difícil porque é como se tu não estivesse sendo vigiado, digamos assim, por alguém. Deixa de ter essa sensação. Então, a gente sempre aconselha estar perto de lugares um pouco mais movimentados. Espaços comerciais, por ali por perto. Espaços comerciais, exato. E aí também observar se já não é comercial demais, porque quando chega à noite já está fechado. Final de semana também está fechado, então se torna um pouco deserto, aí fica um pouco mais receoso. Então, eu vejo assim, que é elencar a prioridade e elencar os valores também, que são imprescindíveis assim, para essa pessoa que está escolhendo. Muito legal, muito legal. Para finalizar agora, Yuri, a gente faz uma pergunta simples para você. O que é morar bem para você, Yuri? Certo, Paula, é uma pergunta bem... acaba indo ampla, ampla e filosófica até, se a gente for por esse lado. Paula, para mim, morar bem
é ter qualidade de vida e qualidade de tempo. Hoje, no ritmo frenético assim que a gente tem de trabalho e de tudo, morar bem para mim é que eu posso chegar em casa, olhar e ver assim, cara, aqui é meu lar, entendeu? Aqui é o lugar que eu descanso, que o mundo tá desabando lá fora, tá pegando fogo, mas eu tô aqui seguro, tô descansando, tô com a minha família. Então, isso para mim é morar bem, é ter tempo de qualidade, qualidade de vida. Legal. E estar, literalmente, assim, me sentir em casa, ter um lar. Se tu fosse deixar só um conselho para quem está em casa agora, que está escolhendo um espaço para morar, tu dirias o quê? Olha, eu diria primeiro, elenque a prioridade, sabe? Perfeito. Primeiro, assim, senta com a esposa, sei lá, marido, com os filhos, seja qual for a composição familiar, senta e escolhe o que é o mais importante para a família, se for o caso de uma família ou para o indivíduo. Porque, acima de tudo, eu acredito que os laços humanos, os laços familiares, enfim, esse laço relacional, ele é o mais importante. Perfeito. Então, que seja feito em conjunto. Ou então, se for uma escolha individual, que essa escolha ela seja feita sempre para o melhor, para que me coloque num patamar de, cara, eu quero aproveitar a minha vida, entendeu? Eu quero ter o poder de escolha, eu quero poder fazer uma academia, quero correr numa praça, eu quero estar perto das pessoas que eu amo, entendeu? Perfeito. Então, morar bem é estar cercado também dessas relações afetivas que nos movem, né? Que nos impulsionam a conquistar também cada vez mais espaço. Então, é sempre um conjunto de fatores. Mas, acima de tudo, o principal deles, para mim, é sentar e elencar a prioridade. Perfeito, Yuri. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho mais, né, sobre o melhor local para se morar. Tenho certeza que tu deixaste aqui dicas valiosas que eu vou levar para a minha vida e o pessoal de casa também. Encerramos agora mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem com um novo tema e um novo entrevistado. Não se esqueça de acessar a área especial liberal.com/morarbem para ler e assistir conteúdos que abordem essas e outras temáticas. Até a próxima!